Let's go. I wake up to a... Olha, eu não sei se o Vitor quiser complementar alguma coisa. Eu tinha uma pequena provocação, Vitor. Assim, eu sou muito sortudo de conseguir reunir pessoas que levam a conversa para os caminhos que eu queria as respostas, sabe? Como vocês, de tudo que vocês trouxeram até aqui. Então, antes de trazer o terceiro tópico aqui, começando pelo Vitor, eu queria trazer uma pequena provocação baseada em tudo que vocês compartilharam aqui. Eu entendo a questão da escolha, tá? De jogar, como o Rodrigo falou, jogar conforme o jogo que eu quero jogar, com a empresa que eu quero atuar. Mas, assim, falando talvez, não sei se para 90% da população do mundo, 90% talvez não tenha essa escolha, sabe? Talvez não tenha esse poder de decisão de escolher o jogo que eu quero jogar por N motivos, expectativa, carreira, pagar as contas, que é o mais óbvio, né? Pagar os próprios, pesa muito mesmo. Pagar os próprios boletos. Então, assim, a minha pequena provocação aqui para vocês é assim, como lidar... Não tô falando digamos, do assédio moral, mas como eu lido com essa competição quando eu não posso escolher o jogo, sabe? Quando eu não posso mudar o jogo. Porque eu digo por mim, em muitos momentos da minha carreira ali, apesar de, por exemplo, eu gosto da competição, eu vim ali do ambiente esportivo, gosto da competição, mas eu tenho convicção que em alguns momentos eu cedi à pressão, sabe? Eu abri mão de um lugar que era muito bom para mim, talvez por não ter lidado bem com a pressão. Como lidar bem com a pressão quando eu não posso escolher o jogo? Eu respondo com uma pergunta. O que é que o leva a pensar que não é possível? Curioso. Sim. Certo? Acho que essa Porque nós temos, o esforço é o mesmo para escolher aquilo que nós gostamos ou fazer aquilo que somos obrigados a fazer. O esforço é o mesmo. Tem a ver exatamente com a falta de visão e muitas das vezes não sabemos aquilo que somos bons a fazer ou o que é que gostaríamos de fazer no futuro. Portanto, temos uma visão de curto prazo, é viver o dia a dia e nunca pensamos, ou por outras palavras, nós achamos que nascemos só com uma vocação. E passamos a vida a fazer sempre a mesma coisa, à espera de resultados completamente diferentes. Quando muitas das vezes as pessoas são infelizes sempre a fazer a mesma coisa. Entretanto, são despedidos ou saem da empresa, vão à procura de mais do mesmo. Portanto, essas pessoas que procuram novas oportunidades, primeiro têm que perceber exatamente aquilo que querem da vida. São bons a fazer o quê? E às vezes tem a ver com esta introspeção. Que é, para além daquilo que eu faço, não tenho trazido resultados que outras coisas poderia fazer. Agora, o problema, vivendo nós num mundo extremamente exigente, não temos muito tempo a pensar em nós. Nós passamos a vida a apagar incêndios. E como não temos muito tempo a pensar em nós, o que é que nós fazemos? Em vez de sermos proativos, reagimos mais ao meio contextual. Aquilo que nós fazemos com a nossa profissão, não fazemos com as nossas relações pessoais. Eu vou dar um exemplo. Imagine, Renato, que está há algum tempo, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, sem ninguém, sem nenhuma companhia. Portanto, não tem namorada, não tem mulher e sente-se carente, sente necessidade de encontrar alguém para seguir a sua vida, em companhia, em amor. E eu pergunto, quando sai à rua, a primeira mulher que lhe pescar um dente, mete-a debaixo do braço e leva para casa? Não faz isso. Porque é extremamente exigente com aquilo que quer para si e para o futuro. Porquê é que as pessoas fazem isso quando estão no desemprego e se candidatam a tudo e mais alguma coisa e abraçam o primeiro projeto que lhe aparece? Mesmo sabendo que este não é o melhor projeto para eles. Portanto, fazem isso com a sua profissão, mas não fazem isso com a sua vida pessoal, porque elas não são tolas. Mas como não pensam muito, porque não sabem quais são as suas valências, agarram-se a qualquer coisa. E depois aí não há volta a dar. Mas também há volta a dar. Porque a pior coisa que uma pessoa pode fazer numa empresa, num ambiente tóxico, é reclamar a vida toda e continuar lá. Nossa, concordo totalmente. Muito, muito bom, concordo. Eu certo? acho que mais do que saber para onde ir, é ter certeza de onde não ir. Eu sou um amante da NBA, só que eu tenho 1,68 m. Eu jamais seria um jogador da NBA, mas isso não significa que eu não possa gostar das estratégias, para que eu não possa aprender com os jogadores, ou que se esse é um ambiente a qual eu gosto muito e não tenho como ser jogador, será que eu não tenho como contribuir de uma outra maneira?
Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto do voleibol. Que há de cacete que eu vou fazer vendo jogo de voleibol, praticando jogo de voleibol, eu só vou pegar mais aversão a isso. E eu gosto demais quando o Vitor diz, as escolhas que a gente faz, às vezes, para ter uma mulher, pô, eu sou exigente e não sou para o meu trabalho. Eu vou passar quanto tempo da minha vida reclamando sobre isso? E hoje em dia, não é por falta de conhecimento, não é por falta de profissionais gabaritados ao qual você pode pedir ajuda, e nem é mais a muleta danada do tal do dinheiro. Porque durante muito tempo a gente não se oportunizava, porque a gente usava uma muleta dizendo, mas eu não tenho condições disso. E o vitimismo também virou frequente dentro dos ambientes a qual a gente recorre. E passar reclamando ou empurrando a culpa para alguém sobre o ponto de vista de tipo, poxa, eu não sei falar, mas eu vou aproveitar. Me perdoem, mas é uma burrice sem tamanho. Ei, não sei o que eu quero, mas eu tenho certeza do que eu não quero. Eu não vou participar, e aí eu gosto demais da fala do Vitor quando ele diz, a pessoa passa a se candidatar para um monte de porcaria. Ei, para um pouquinho. E eu costumo dizer muito isso. Tá cansado, descansa, mas não desiste. Ei, segura um pouquinho, procura ajuda. Vitor, olha, eu vi uma postagem que você fez, manda uma mensagem para ele, eu canso de receber isso. Vitor, me fala um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes um insight de um cara com a habilidade a qual ele tem pode mudar o meu jogo. Valesca, eu vi uma postagem sua super interessante, mas eu tô meio assim. E as pessoas não fazem isso, né? Eu conheci o Renato num momento que eu disse, Renato, olha só, eu quero aproveitar para ceder a coisa mais valiosa que eu tenho, o meu tempo. Se você precisar, levanta a mão, eu te ajudo. E não tem absolutamente nada a ver com dinheiro, não tem absolutamente nada a ver, mas tem como parar e ser cuidadoso com o seu CPF, que é um bem super valioso que você tem. E as pessoas deixam passar uma jornada inteira para poder cuidar da vida do outro, se preocupar com o que está acontecendo com o vizinho. Não! Ei, para um pouquinho. Vitor, me fala um pouco mais sobre isso, porque eu achei importante isso. E seja humilde, entregue ao outro a habilidade que ele tem de poder treinar aqui, ó. Isso aqui. Será que o meu ponto de vista é tão valorado assim que eu não posso parar um pouquinho e falar, poxa vida, mesmo com tanto tempo de jornada, o Vitor falou um negócio que eu tenho que parar. Ou eu vou ficar ouvindo um monte de besteira, e a internet tem essa frequência fora do comum, ela exponencia sobre uma magnitude que a gente não consegue calcular, mas tem muita gente ensinando a voar que tem medo de altura. Ei, para um pouquinho, eu não sei para onde ir, né? Frase clássica da Alice no País das Maravilhas, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Para um pouquinho, cara. Eu preciso descansar. Eu já tive isso na minha vida, cara, não sei o que fazer. Vou parar um pouco. Porque, o mundo tá me levando para um lado, aquilo eu já sei que eu não gosto. Será que eu ainda quero ser um jogador na NBA? Não vou crescer mais. Então, calma, deixa eu ouvir um pouquinho. E aí eu vou fazer novamente uma provocação. Estar com uma família ou frequentar um ambiente próspero com pessoas que te provocam a sair de uma zona de conforto tende a ser animador, quando a maioria acha que aquilo vai te jogar para o buraco. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que o ambiente vence, eu acredito sim que a frequência vence, eu acredito sim que o movimento a qual eu participo me faz prosperar. Seja ele dentro de uma igreja, seja ele para um complexo de amigos, seja ele para uma mentoria, para uma reunião entre coaches, mas a gente precisa, Renatão, respondendo um papo retão, se você desanimou em algum momento, porque aquilo te gerou um certo desconforto, às vezes ali tem um ponto de aprendizado super importante, porque senão você vai passar repetindo esse padrão, e vai passar às vezes 10, 15 anos continuando sendo infeliz, ou tendo ainda o desejo de jogar na NBA. Me fiz entender, pessoal? Muito. Ficou... Como eu digo, sou sortudo aqui de reunir pessoas especiais para compartilhar um pouquinho dessa experiência e aprender. Let's go. I wake up to a